continuação da batalha no topo do tomo, os supernovas contra os Yonko, quem irá sair vencedor? A gente tem um grupo querendo se provar no novo mundo e dois que estão em busca de conseguir o One Piece e trazer o caos para o mundo, né? Como eles dizem, trazer a violência para o mundo. A gente tem dois personagens aí muito importantes para essa luta, que são Law e Luffy. Luffy sendo capaz de causar mais danos no Kaido e o Law sendo o maior suporte na luta em si. A gente vai ver que eles vão entrar em conflito melhor ainda no próximo episódio e a gente vai ter aí algumas outras coisas também acontecendo no 1016. Infelizmente, ele não compensa o hype criado pelo 1015. Tudo bem, é difícil fazer episódios de tamanha qualidade de maneira seguida, como foi no 1015. Aproveitar também para não só falar do capítulo, né, do caso do episódio, mas também de algumas coisas que está rolando no mundo de One Piece, né, fora o anime e o mangá, também as notícias que têm acontecido aí pelo mundo. Começando com um episódio, de fato, a gente tem as reações dos personagens com o soco do Luffy. Ele realmente demonstrando e tendo aquela cena dos maiores piratas, entre aspas, que são aqueles que conseguem rivalizar com os Yonko. A gente vê Shanks, Barba Branca, Roger, Shebeck e Oden. Aqueles que realmente são bastante aclamados no mundo de One Piece. E a gente vê o alvo, né? Meio que aparecendo, o Luffy precisa se tornar um desses, né? Qual é o teto dele? Qual é o máximo, o limite que ele vai conseguir alcançar com os seus poderes? Será que realmente vai ser nesse nível? Será que ele vai alcançar o nível desses mesmos caras? Obviamente, né, sabendo que a história é um shonen, isso vai acontecer. Mas é legal ver a evolução do Luffy durante todo esse capítulo, né, todo esse tempo, toda essa história, para ele sair de alguém que simplesmente sofreu para se livrar do Smoker, precisou da ajuda do Dragon, para alguém que agora está rivalizando com os seres mais fortes de One Piece. E sendo até, né, o Kaido olhando com um pouco de honra pra ele, vendo que talvez ele seja o adversário que ele tem esperado há tanto tempo depois de Oden. Infelizmente é aqui que tá um dos maiores problemas do anime de One Piece no geral. É a situação sendo criada ali e podendo continuar num fluxo bom, num bom ritmo, mas isso aproximaria muito o anime do mangá. Como teoricamente as coisas correm com mais facilidade no anime, podendo passar mais tempo, a gente tem que reduzir esse tempo sendo passado de alguma maneira, né? Eles não podem fazer 2 capítulos em um episódio do anime. Então, para fazer isso, eles acabam enrolando e trazendo cenas repetidas de outros episódios, o que acaba frustrando um pouco na hora que você está assistindo o episódio. E isso aconteceu algumas vezes, além de algumas falas que não tinham aparecido antes. Infelizmente, isso foi um problema bastante grave para mim nesse episódio e acabou que tirou um pouco da minha satisfação de ter visto, principalmente após relembrar o que era o episódio 1015. Ainda assim, se formos pensar em hype, a situação criada após a troca de golpes e o jeito com o qual o anime contou o que realmente aconteceu no mangá não foi de uma maneira tão ruim assim. A gente teve a cena dos 3 supernovas principais ali, né, entre aspas, o Luffy, o Law e o Kid brincando de quem não iria desviar do golpe da Big Mom, e também os 3 utilizando, né, suas transformações, entre aspas. A do Law não é uma transformação, a do Kid é o seu gigante de metal, mas os 3 usando aquilo na frente do Kaido e aparecendo, e ele chamando aquelas crianças, entre aspas, de monstros, né? Que realmente eles basicamente são chamados assim, né? Afinal, eles são a pior geração. Além disso, as animações continuam de maneira decente, boa, legal de assistir, né? O jeito com que ela é usada, talvez um pouco escandaloso, principalmente ali na parte do Zoro e do Killer. A gente vê que realmente é algo muito maior do que aparece no mangá, do que é mostrado no mangá, mas não é ruim ou incomoda, na minha opinião. E aí a gente teve até aquela cena repetindo do Zoro dando o Rengoku Onigiri no Killer, e é a parte que eu falo que é meio chato, mas é mostrar
Isso é até interessante, porque a gente compara as habilidades e vê como que mudou. E realmente parece que, principalmente aquela que venceu do Killer, foi um pouco a mais, sabe? Eles deram um pouco de hype a mais para aquele golpe. A gente vê essas animações, a pior parte disso, na minha opinião, é o áudio, que algumas vezes a trilha sonora para mim utilizada no episódio foi muito boa, mas o que me incomodou foi que alguns sons são muito antigos, né? A gente tem som do Dragon Ball sendo utilizado, e eu acho que eles poderiam dar uma atualizada, ou até uma remodelada, entre aspas, né? Nesse som, dar uma mudada um pouquinho aqui e ali, pra gente ter umas coisas diferentes. Mas ainda assim, como eu disse, não são erros que incomodam bastante. O pior é o que sempre vai ter que assolar o anime de One Piece, que é os episódios arrastados. A melhor coisa que a gente vai ter aí são esses episódios especiais que contam diversas coisas sobre o que aconteceu em cada arco, mas que são extremamente reduzidos, né? Por exemplo, o episódio de Alabasta. Em 1 hora e pouco ele tentou contar tantas coisas que aconteceram no arco sem ter toda aquela enrolação e com uma animação de qualidade. Então é esperado que eles façam isso para os outros arcos, assim como eles estão de fato fazendo. Esperar isso pro arco de Wano, a gente seria algo muito mais fluido e talvez realmente muito melhor de se assistir. E o melhor que a gente pode pensar aí é que aquele episódio do 1015, né, no caso, ele pode ser repetido algumas vezes ainda no arco de Wano. Então a gente vai ter essa animação e em momentos bastante específicos do que está acontecendo no mangá. Novamente sem spoilers, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. E isso pode ser bom, afinal a gente vai ter aí momentos realmente legais acontecendo com uma animação boa e com uma fluidez boa. O negócio não é eles sempre arrastarem o episódio, mas ele ser arrastado de uma maneira inteligente, que faça algum sentido e que seja boa de assistir, como foi no 1015, aí as pessoas acabam ficando mais satisfeitas e é melhor no geral. Enfim, o episódio no geral ele não é ruim, ele é ok. E eu acho só que, como eu disse, os sons ainda pra mim saem um pouco estranhos. Parece que eu tô assistindo o Dragon Ball. Eu não sei porque eles realmente não trocam. Se alguém souber, quiser me explicar aí, tô aceitando explicações, porque eu ainda não faço muita ideia. Como eu parei de assistir o anime de One Piece faz muito tempo, então eu acabo não tendo tanto conhecimento assim. Até mesmo os filmes, se eu não me engano, utilizam esses sons. Faz tempo também que eu não vejo o filme. Inclusive, diz aí nos comentários qual é o seu filme preferido de One Piece. Vamos fazer essa brincadeira aí. O meu, curiosamente, é o Z, que é uma imagem que eu uso muito, inclusive, também. Mas o meu é o Z. Eu gosto muito do filme Z de One Piece. Espero bastante do filme Red também. Talvez até superar o que foi o Z pra mim. Agora, como eu disse, eu não vou ficar só nisso, eu vou falar de algumas outras coisas também que estão acontecendo no mundo de One Piece, as notícias que estão acontecendo, e eu quero saber um pouco da sua opinião, né? Começando primeiro com o jogo. Você tem algum interesse pelos jogos de One Piece? Vai lançar aí o novo RPG, One Piece Odyssey, e eu não tenho pretensão de trazer aqui nem nada, mas eu acho curioso quantas pessoas realmente jogam que assistem, né, o mangá, o anime e leiam o mangá, realmente jogam os jogos de One Piece. Eu não tive a oportunidade de jogar o One Piece World Seeker, nem o Pirate Warriors. Também não são jogos que me chamaram muita atenção. Parece que eles têm alguns problemas bem recorrentes. Eu acho que, por ser uma série muito grande, eu acho que eles mereciam jogos um pouquinho maiores e mais relevantes. E esse é um JRPG, né? Jogo de turno. E eu realmente estou com bastante medo, apesar da história estar sendo revisada pelo Oda. Não só isso, mas o que vocês também acharam da atualização, né, que a gente teve da luta da Nami e da Califa feita pelo Boit? Eu não cheguei a falar muito bem sobre isso aqui, nem vou falar também, mas eu vi que muita gente ficou um pouquinho frustrada pelo... Assim, teve algumas páginas bem polêmicas, infelizmente, devido ao estilo de desenho do Boit, e completamente diferente do que ele já tinha feito no flashback do Ace, né? Na história do Ace, que mostrava personagens desenhados de uma maneira diferente. Então, pode ter saído um pouco frustrante. Eu quero saber aí também a sua opinião. E para fechar aqui essas notícias, entre aspas,
O que vocês acharam dos designs dos personagens do novo filme? Vocês acharam interessante? Eu tô bastante curioso para ver algumas coisas mais sobre esse filme, porque não que vai ser canônico, afinal é muito difícil a gente ter filmes canônicos, mas ele pode apresentar alguma coisa canônica, né? Por exemplo, o Bullet ser dos Piratas do Roger era algo canônico, então vamos ver aí se vai ter alguma coisa canônica sendo apresentado, porque esse aí está sendo também vigiado pelo Oda, e aí talvez a gente possa ter alguma coisa interessante realmente acontecendo, além do filme em si, que vai ser uma história diferente daquela de ter um vilão para o Luffy enfrentar e acabar daquela maneira, né, de sempre. Uma coisa que o Stampede fez bem é relembrar pra gente essas lutas feitas pelos, entre aspas, Mugiwaras, né, pelos companheiros do Luffy naquele momento, para derrotar alguém maior. Óbvio que o Bullet estava fora das proporções naquela luta, né? Tava muito mais forte do que deveria. E a gente tinha aí, por exemplo, a luta do Wars sendo comparada com a do Bullet, né? O cenário era o mesmo, mas em proporções e escalas totalmente diferentes. Eu tava ansioso para ver isso contra o Kaido, acabou não rolando, né? Mas aí a gente tá vendo agora que os Supernovas, né, vão enfrentar ele. Eu queria que fosse os Mugiwaras, né? Mas infelizmente não teve isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostasse, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal que você me ajuda demais. Faça isso e assista o vídeo que fica aqui do lado, assista o outro vídeo que fica no outro lado, ou clique em qualquer um que deve ter no próximo aí. Valeu, falou, fui!